Olá, eu sou a professora Esther e você está aqui no nosso canal A História e Seus Caminhos. Já se inscreveu? Inscreva-se, dê seu joinha, comente e se tiver alguma curiosidade, deixa lá pra gente, a gente tenta solucionar a sua dúvida. E hoje nós vamos para o segundo vídeo da série que a gente está falando, a escravidão no Brasil. Hoje nós vamos falar das condições do escravizado africano aqui no Brasil, ok? Eu vou deixar o card aqui do vídeo passado, caso você queira lembrar, né? Nós falamos que os portugueses trouxeram da África, a partir dos negócios que começaram a fazer na sua expansão marítima com os africanos, a mão de obra escrava. Os portugueses implantaram aqui, em seu início de ocupação e exploração do território da colônia Brasil, os engenhos. E a mão de obra que os portugueses melhor aproveitaram, porque começaram com a mão de obra indígena, mas depois optaram pela mão de obra africana, uma vez que já estavam em franco negócio com os portugueses, né? Ao trazer esse africano para o Brasil, transformou aqui esse sujeito na sua ferramenta mais importante para a produção do seu mercantilismo. Bom, comecemos então pelo trajeto e translado desses africanos até o Brasil. Pelos relatos históricos, a gente vê que não era uma coisa muito fácil e já começava aí, nesse translado, uma forma de degradação. Primeiro, porque o sujeito, para chegar até a feitoria lá na África, esse cativo, ele já era levado numa forma degradante, caminhando e chegava ali na feitoria, tinha que esperar até que os navios tumbeiros, que é o nome dos navios que transportavam essas pessoas, né, passasse para recolhê-los. Muitas vezes esses escravos, esses escravizados já eram negociados ainda na África. Outros eram escolhidos para ser negociados aqui, né, no mercado, onde as pessoas iam escolher. Existiam várias empresas que se desenvolveram para fazer esse translado, né? Eram as grandes companhias para transportar africanos. E existiam vários tipos de navio para isso. Existiam as embarcações que eram próprias para trazer escravizado e existiam embarcações em que os navegantes misturavam, né? Os portugueses misturavam ali tanto as pessoas quanto as mercadorias e traziam então esses africanos. As condições eram muito ruins. De acordo com alguns relatos, querendo aproveitar os espaços, né, dentro desses navios tumbeiros, se colocavam uma grande quantidade de pessoas, tanto que já era certo que 1/4 dessas pessoas morreriam no translado. Muitas vezes eles ficavam na parte inferior, né? Era dividida ali em 3 partes, a parte interna de uma embarcação, eles ficavam na parte mais inferior, acorrentados, né? Muito pouca água, porque a água não tinha mesmo, às vezes, nem para a própria tripulação do navio. Misturava-se ali pessoas de várias etnias, né? As suas condições, as suas necessidades fisiológicas, como urinar, evacuar, eram feitas ali mesmo, e muitas vezes no balançar ali do navio, o sujeito não suportava, passava muito mal e vomitava, né? E ali também juntava-se ali as condições de sujeira que ele tinha. Muitas doenças esparramavam entre as pessoas que estavam naquele navio. A varíola, que era uma coisa que acontecia muito na África na época, né? Sarampo e cólera e outras doenças transmissíveis que as pessoas iam adquirindo ali nesse translado. Quando chegavam nos portos brasileiros, os que já tinham sido comprados e que já tinham a indicação de seus donos eram levados para as fazendas. Outros, uma grande parte, primeiro era passado por um processo de higienização,
onde lavava-se os corpos, né? Aqueles que estivessem mais fragilizados, mais doentes, ficavam um tempo separados para se alimentar melhor e iam para o mercado. No mercado era vendido como se fosse um animal, um pedaço de carne. O senhor que tinha interesse em comprar revistava, palpava seus corpos, olhavam, observavam seus órgãos genitais em praça pública para ver se não tinham doença, os seus dentes, né? As condições de saúde nesse mercado. Comprado ali o sujeito, como eu disse, no início, né, entre os séculos XV, XVI e XVII, boa parte desse africano ia para a zona rural. Na zona rural, nos engenhos, né? Chegando nos engenhos, eram alojados num espaço que a gente conhece como senzala. É bom acentuar aqui, a palavra senzala, ela vem de outra palavra, sanzala, que vem lá da região de Angola, né? Significa a casa do Soba. A casa do Soba. O Soba era um líder de aldeias africanas, né? E aqui ganhou esse sentido, que era a casa aí que se colocava os africanos escravizados. Geralmente a senzala era um grande galpão com pouca repartição ou nenhuma, onde ali os escravos deveriam ocupar principalmente à noite, ou quando estava doente, né, ficava ali, mas era só mesmo para o descanso noturno. Por quê? O escravo deveria trabalhar de sol a sol, né? Mal o sol nascia, juntavam-se os escravos no terreiro, faziam suas orações, porque os senhores eram católicos e os escravos também deveriam ser convertidos ao catolicismo, querendo ou não. Ali faziam as orações, eram divididos em grupos e depois eram levados para suas obrigações. Alguns iam para a lavoura, no caso do engenho, alguns iam para a lavoura, outros iam especificamente para a máquina do engenho, né? E outros iam para cuidar ali do local. O trabalho era pesado, né? O tempo todo. É muito interessante observar uma coisa. Com o passar do tempo, esses africanos que foram chegando, os que iam adquirindo e aprendendo a língua, né? Iam ficando mais acostumados ali com o trabalho, formava-se um grupo que muitas vezes historiadores contam que eram chamados de ladinos. E aqueles que chegavam recente e que ainda não falavam a língua, nenhuma língua, que aliás já vou comentar sobre isso, eram chamados de boçais. Aos boçais era designado o trabalho mais pesado, né? Os senhores faziam questão de misturar em suas fazendas, em seus engenhos, pessoas de várias etnias, com línguas diferenciadas. Por quê? Era melhor para dificultar o contato e fazer com que eles se rebelassem, né? Se organizassem ali, dificultando a comunicação, né? Diminuía o risco de rebeliões. Mas, então, e como esses senhores tratavam essas pessoas? De forma muito degradante. Por isso, muitas vezes a gente fala que a escravidão inaugurada pelos portugueses nunca tinha sido vista igual, né? Se na África eram escravizados, eles tornavam-se muitas vezes, no grupo que os comprou, que os adquiriu, uma pessoa de uma condição inferior. Ele ia fazer ali trabalhos que estavam relacionados realmente à agricultura, servia também às vezes na guerra, mas nunca perdia a sua condição de humanidade. No caso dos portugueses, não. O africano era transformado aí numa ferramenta. A vontade do africano ele não tinha mais, o africano escravizado, ele tinha que atender ao seu senhor, né? E então, estando nesse engenho, as roupas eram muito poucas. Os senhores ofereciam por ano 2 calças, 2 camisas. Se fossem mulheres, 2 saias, 2 camisas. E de tecido muito grosso, muito algodão, né? Agasalhos, nunca. Já falamos das condições de moradia. E existia uma coisa muito interessante. No começo, os senhores não permitiam muito o casamento entre escravos.
porque acreditava que por ter menos mulheres poderia causar ali atritos. Embora muitas vezes algumas mulheres fossem usadas para serviço sexual, e isso colocado pelos senhores, para serviço sexual para os escravos. Mas às vezes, quando era permitido, o casal poderia morar em uma casa separada, mas muito pobre também. Eram cabanas, eram todas feitas de pau a pique, né? E cobertas com sapé, que é uma espécie de uma folhagem ali. Com o passar do tempo, esse escravo rural, né? Ele permanece aí nos engenhos, mas as transformações política, econômica e a urbanização que vai ocorrer no Brasil, a escravidão vai acompanhar, né? Então nós vamos encontrar aí no espaço urbano, uns séculos posteriores, também os escravizados. E eles faziam ali também tudo aquilo que não era digno para os senhores, né? Seus proprietários, seus donos, era feito pelos escravos, como cuidar da casa, né, fazer a limpeza, recolher os seus dejetos. Nós já sabemos muito sobre os tigres, né, africanos que levavam aí os dejetos, que era como que a gente diria? O que se urinava e evacuava, né? Para o mar, as pessoas que moravam no Rio de Janeiro, no caminho escorria-se aquilo pelas costas dos escravos e manchava, por isso eles ganhavam o nome de tigres, né? Eram vários os serviços e as atividades desenvolvidas pelos escravos no espaço urbano. Muitos senhores também utilizavam esses escravos para ganhar dinheiro, né? Colocavam então os seus escravizados para fazer serviço para outros e aí recebiam. Os escravos também tiravam um pouquinho, muito raro, tiravam aí um pequeno lucro. Até vou sugerir, tem um filme interessante para se assistir sobre isso, chama Quanto Vale ou é por Quilo? É filme nacional, mas é interessante, podem assistir. Outra atividade também desenvolvida por escravizados no espaço urbano eram as mulheres que iam vender os seus quitutes que elas faziam, né? Tanto para as suas senhoras quanto para seus senhores, elas iam vender na rua. São as tabuleiras. Eram várias as práticas de utilização. No período da mineração, os escravos também foram usados como mineradores. Em geral, os senhores queriam, nessa fase inicial, os escravos adultos, uma vez que era melhor, né, um adulto, e ele durava pouco tempo também, o serviço era muito pesado. Bom, e os senhores usavam em cima desses escravos para mantê-los um pouco acalmados algumas práticas. Por exemplo, aos domingos, muitos escravos podiam cuidar de alguma plantação, de alguma horta, o que auxiliava ali a melhorar a alimentação, uma vez que o alimento era sempre quase que à base de mandioca, milho ou alguma fruta natural que se tinha no engenho, né? A carne geralmente era de caça, que essas pessoas faziam, né? Pelas redondezas ali do engenho. Mas também os senhores faziam as intimidações. Mantinham os escravizados geralmente com medo de serem retirados daquela fazenda, de serem vendidos, né? No espaço urbano, ameaçava-se dizendo que poderia enviá-lo para o campo, para o espaço rural, onde o trabalho era muito mais pesado, né? E muitos dessas pessoas esperavam e ansiavam um dia com a alforria, uma vez que já tinham percebido, né, que era necessário comprar a sua liberdade. Ela tinha um preço, né? Eles acreditavam, muitos deles acreditavam que essa liberdade poderia ser alcançada um dia. Nós vamos falar sobre essa alforria ou essa liberdade no próximo vídeo que nós vamos fazer. Mas nós não podemos deixar de falar dos castigos. Se existiam as intimidações, que são as ameaças, os castigos também existiam. Muitas vezes não se castigava todo mundo, castigava-se um ou dois como exemplo.
aquele castigo que poderia até machucar a pessoa, porque um escravo tinha valor de ganho, valor de dinheiro, né? Esquecia-se o valor humano. Então, os castigos, eles variavam muito, desde açoites no tronco, né? E o tronco era algo que estava sempre implantado ali na fazenda, era uma adaptação do famoso pelourinho. Pelourinho, na realidade, é um mastro que garantia a autonomia da vila, da cidade. Isso já tinha vindo de Portugal. Aqui ele vai ganhar o status aí de local de castigo, também era utilizado na Europa como um local de castigo, né, para os criminosos, mas aqui mais ainda para intimidar os africanos escravizados. Os pobres também, né, sofriam no pelourinho que ficava nas cidades. E na zona rural, o tronco. Existia também um castigo que era muito triste, que é a máscara de Flandres, que fechava, né, a parte da boca para que o escravo fosse punido com a fome. Existia também o castigo em que muitos ficavam algemados por dias, né, em posições únicas. Alguns senhores não se poupavam em utilizar desse recurso. Outros castigos mais violentos, como, né, a mastectomia, em que cortava o seio da mulher, né? Homens, eles suprimiam os testículos, né? E eram coisas que nem todos os senhores praticavam, mas não deixou de existir. Eram castigos tenebrosos, terríveis. E isso às vezes utilizados para manter todos ali com medo de que eu não quero passar por isso. Mas então, os escravos não faziam resistência a isso? Os escravizados aceitavam isso? Esses africanos iam chegando e iam aceitando? Não. Existiu um grande movimento de resistência, que é o tema do nosso próximo vídeo. Fique com a gente e assista ao próximo vídeo que você vai ver como também os africanos reagiram a toda essa condição degradante que sofreram aqui no Brasil colonial e escravista. Até mais!